Porque nós achamos que dentro dessas 4 paredes nós temos um ambiente mágico. E quando a gente entra aqui, nós nos vestimos de um personagem. Temos os trejeitos da adoração, as frases prontas, a gíria toda gospel evangélica. Amém, irmão? A paz do Senhor. Vá com Deus, varão, Deus que te use. Em nome de Jesus, ô papai, fala Jeová. Tem um monte. Até me arrupeia. Tem vários. Nós temos já toda a gíria pronta. Que quando a gente faz aquilo, a gente faz parecer às pessoas que somos mais espirituais. O jeito que a gente ora, e o jeito que a gente segura. Presta atenção. Eu queria que você fizesse um exercício com você. Eu já fiz comigo, eu fiquei com vergonha. Tem coisa que a gente faz que a gente não sabe nem por que está fazendo. Tem hora que a gente fecha o olho e faz assim. E se você parar a pensar, por que eu estou fazendo isso? Não que você não possa fazer, pelo amor de Deus, irmão. Não que você não possa levantar a mão. Claro que pode, claro que deve. Mas a pergunta é antes disso, por que você está fazendo isso? É que nós achamos que são as coisas exteriores que podem promover uma espiritualidade do lado de dentro. E é o contrário. O fato de você levantar a mão ou fechar o olho não faz diferença nenhuma para Deus, porque Ele já viu o seu coração. Ele já olhou o seu coração antes de você pisar aqui dentro. Não estou dizendo que você não deva ou não possa fazer, claro que sim, você tem toda a liberdade. O problema é que tipo de relacionamento com a vida você está tendo. Que tipo de relacionamento com Deus, como é que você conversa com Ele? Alguém que faz isso, no caso nós, não tem ideia de quem é Deus. Eu brinquei aqui uma vez dizendo que nós achamos que Deus é um velho de barba branca e gagá. É isso que nós pensamos. Aí nós achamos que a oração é um saravá poderoso na mão de poucos. Porque nós gostamos de terceirizar a nossa vida cristã. Eu quero pedir para alguém que tenha mais poder do que eu, porque ele está mais perto de Deus, para que ele ore, porque quando ele ora, aí a coisa acontece. Porque eu não me relaciono com Deus, mas eu sei que o fulano pode. Então, eu terceirizo a minha vida para ele. Não que seja errado alguém orar por alguém, pelo amor de Deus, orai uns pelos outros. O problema não é você orar por alguém, o problema é por quê que você está fazendo isso. Porque você está negando a sua relação pessoal com Deus. Aí quando a gente vê alguém que é do cristianismo católico e diz, está vendo? Por isso que a gente crê em Maria. Pede para a mãe que o filho atende. Isso aí é coisa, isso aí não é cristianismo. Mas nós fazemos o mesmo, só que não é a Maria. É o João, é o Aguinaldo, é o Valdomiro. Desculpe, desculpe, irmãos. Já que eu falei, o Edir e todos os outros. Mas, ele faz igual, irmão. Lógico que você deve orar sempre. É claro que você deve orar sem cessar. Claro que a tua oração todos os dias estará diante de Deus. A pergunta não é essa. A pergunta é um pouco antes. Por que você está fazendo isso? É porque você acha que Deus é surdo? A gente vive tempos hoje onde as pessoas acham que a gente tem que falar muito para Deus acordar. Sabe por quê? Porque o Deus que eu creio é um Deus que não ouve. A não ser que eu faça um sacrifício, porque o de Cristo não é suficiente. O Deus que eu creio, dorme. E eu tenho que sempre ficar pedindo, até ele acordar. O Deus que eu creio, tem um ábaco. E ele vai somando orações, até que ele acha que foi suficiente. Já pagou. Pode dar para ele o que ele precisa. Ou porque eu acho, o Deus que eu creio, que só age de acordo com a minha fé. Mas isso está na Bíblia, Zé. Um dia a gente fala sobre isso. Porque o dia que Jesus multiplicou pães e peixes,
Um discípulo disse, não tem pão para todo mundo, e o outro disse, se a gente tivesse dinheiro, não tinha onde comprar. E o outro ainda disse, tem um rapaz aqui, mas só tem 5 pães e 2 peixes, e não dá para alimentar uma multidão com isso daqui. Eu quero perguntar a você, aonde Jesus achou fé para fazer o milagre? Desde quando Deus precisa da minha fé para fazer um milagre? Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Deus não precisa da minha fé, eu é que preciso dela. Eu é que preciso dela para me render diante dEle. Porque muitas coisas Deus fez na sua vida e você não acreditava. Porque nós achamos que Deus age pelo nosso poder. E que a nossa fé é o nosso poder. E quando eu profetizo, acontece. Quando eu falo, se não aconteceu, não é porque Deus não quis, nem porque Ele não tem poder, nem porque Ele não é soberano, é porque você não tem fé. E colocam sobre o homem um poder que o homem não tem. Se você crê assim, irmão, muda rápido, porque você vai se arrebentar. Você não manda em Deus com a sua fé. A sua fé te coloca... A tua fé não coloca Deus prostrado para fazer o que você quer. A tua fé te coloca prostrado diante da vontade do Deus que quer. É por isso que a gente clama. Aliás, é por isso que nós somos perseverantes em oração. Porque a oração não é a minha pergunta que exige de Deus uma resposta. A oração é o ato de Deus que exige de mim a minha resposta. A minha prostração diante dEle. Eu li uma frase interessante de Don Carson que diz que, deixa eu ler aqui, que um homem pode facilmente sucumbir à tentação de orar por um auditório. Essa posição aqui, irmão, é perigosa. Feche seu olho que eu vou orar por você. Recebe que lá vem chumbo. Para quem assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, senta que lá vem história. Fala, Deus. Claro que eu vou orar, mas eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Estou orando junto com você, porque eu sou parte disso aqui. Eu passo pelos mesmos problemas que você passa, tenho as mesmas dúvidas que você tem. Sou dependente do mesmo Deus que você é. E eu não tenho a patente registrada que só eu tenho Deus e você depende de mim. Ele está em todos.